Eu acho que eu sempre acreditei muito em mim, assim, acho que eu sempre enxergava muito dos desafios, acho que fui capaz de conseguir ler algumas lacunas do que precisava acontecer para chegar naquele lugar, para chegar naquela meta. Na graduação, eu acho que eu, me permiti entrar com os 2 pés de cabeça, de fato, trabalhar, acho que eu trabalhei desde o primeiro momento, acho que sempre vi muito valor no trabalho. E abrir a 45, acho que muito chancelou, talvez, esse lugar, de uma pessoa que é ambiciosa, Mas acho que eu tenho essa capacidade de gerar essa conexão e fazer com que as pessoas cheguem no seu potencial máximo. E isso tem uma analogia muito simbiótica com a gestão, porque a gestão é o caminho para potencializar uma empresa. Então, acho que essa minha capacidade, de entender a pessoa, de me conectar com a pessoa, de conseguir potencializar para que ela tenha o melhor resultado, eu transponho também para os negócios. E eu acho que desde pequena eu tenho essa capacidade de ouvir um problema, uma situação, um contexto e buscar uma solução. Seja ela o quão sistêmica ela precisar ser, e eu trago esse otimismo e essa crença de que sempre tem uma solução. No início de 2022, a gente finalizou a gravação dos cursos online da Edu. Como foram as gravações no meio, acontecendo tanta coisa, ainda tinha, colocar essas horas de energia nessas gravações. Em segundo lugar, se a 45 tem desejo de fazer mais cursos ou pensa em outras formas de entregar a educação? A gente teve 2 levas de gravações dos cursos da Edu. Uma, então, em 2021, onde a gente gravou os primeiros níveis da matriz de maturidade. E em 2022, aquilo fez tanto sentido e a gente já começou a receber alguns feedbacks, do conteúdo. E a gente gravou, então, a segunda leva desses cursos, avançando um pouco na matriz de maturidade. E são sempre dias intensos, A gente até estava falando que estamos com saudades já dessas gravações. A gente gravou com a mesma equipe que está aqui nos gravando hoje. E como boas, executoras práticas, a gente literalmente reserva um final de semana, um dia inteiro, e grava do início ao fim sem parar. Mas o braço de educação, da maneira com que a gente enxerga e espera desenvolver daqui para frente, ele envolve, talvez, e se conecta com o sonho lá de trás, assim, que é ter uma escola, até falando de uma maneira mais física da coisa, e não necessariamente física, mas que a gente consiga proporcionar uma experiência, uma transformação para os alunos. Eu acho que o marco do lançamento da escola, ele é muito relevante, assim, na 45. É mudar o nosso modelo de negócio, inclusive, ampliar os nossos pontos vitais, Então a 45 deixa de ser uma empresa que é só consultoria e ela passa a ser uma empresa que tem educação no cerne da sua estratégia. Então eu acho que o lançamento da escola, a gente ter fechado essa primeira turma, a gente tá feliz com o resultado, a gente tá orgulhosas do produto, a gente olhar para a experiência que foi criada e perceber que a gente queria também muito estar do outro lado, enquanto alunas, enquanto participantes dessa escola. Eu acho que ele é reflexo de um acúmulo de conhecimento enorme. 2022 também foi o ano da formação da estrutura do corporativo. Como e por que vocês entenderam que 2022 era o momento de dar espaço? O marco do corporativo, que hoje a gente chama de Escoativo, ele foi muito importante, porque até lá, até 2022, e a 45 já tinha um time robusto, eram mais de 20 e poucas pessoas, já tinha um faturamento pra gente importante. E ainda assim a gente dedicava 100% dos nossos recursos na nossa operação direta ao cliente, Então a gente não tinha literalmente ninguém que cuidasse do back-office.
Então eu e a Luciane, literalmente, fazíamos todas as compras de material de limpeza, material de escritório, organizava absolutamente tudo. E aí a gente trouxe uma pessoa para nos ajudar e foi um divisor de águas, assim, né? E desde então, né, o corporativo hoje, ele cresceu, graças a Deus, porque acho que isso também fala do crescimento da A45. E cada vez mais a gente vê a importância e a necessidade de também estruturar o back-office do nosso negócio. E não que a gente não pudesse ter feito esse movimento antes, mas eu acho que realmente a gente sempre teve muito o olhar de otimizar a operação, de olhar para cada real investido dentro desse negócio, de guardar dinheiro para conseguir fazer com que os próximos sonhos, até mesmo a escola, né, que a gente fala muito e que exige um capital importante. Então, tudo foi quase que no centavo, né, e a gente até hoje fala sobre isso, de colocar os recursos naquilo que efetivamente vão trazer um resultado mais no curto prazo. E, obviamente, o corporativo ele veio num momento muito importante, muito estratégico de crescimento. Talvez essa teria sido uma adesão que, olhando de trás para frente, a gente pudesse ter tomado antes. Se a gente soubesse o impacto, né, que ela iria nos trazer. A criação dos squads, de alguma forma, ela foi até natural. Até então, a gente ainda fazia a gestão de uma maneira integrada, até que realmente não se tornou mais possível e factível. E aí, a gente já vinha estudando dentro da metodologia de gestão de projetos, os métodos ágeis e, né, a formação dos squads e os papéis dentro dos squads. E a gente precisava, então, dividir a nossa operação, né, nesses grupos. E, basicamente, o primeiro squad a ser fundado é o Squad Dito, que a gente chama carinhosamente de Dito. E, basicamente, foi o squad que tinha mais pessoas em comum trabalhando nos mesmos clientes. E aí, a gente até entendeu que a definição do nome, ela precisava partir da equipe, né, do grupo. O Dito surgiu dessa forma. Depois a gente fundou o que era, bom, a Júlia pode falar, o Drama e o Pleno, né? Os nomes não são fortes. A gente começou, na verdade, a gente começou a pilotar esse sempre formato. Contratou os escritórios de design, porque o naming, quando depende da nossa capacidade, ele fica limitado. Engenheiros e administradores tendo essa criatividade é mais complexa. Mas aí a gente foi, de alguma forma, até mais natural, dando nomes a grupos de pessoas que, no fim, era no início de 3 pessoas, né? Eu e a Bruna, que é essa, né, que fez 5 anos de 4-5 também agora. A gente tinha um perfil um pouco mais dramático. Um pouco mais. Levemente mais dramático. E aí a gente veio o Esquadrama. E aí depois, enfim, o Squad maravilhoso juntou com o Esquadrama, porque eu acabei liderando os dois. Essa outra colaboradora era mais plena, então ficou o Esquapleno, o Esquadrama, o Esquadito. E aí o de São Paulo era o Esquadista. E o Esquadrão, que era o squad onde eu e a Jéssica operávamos os nossos clientes, que eram os clientes mais complexos. Então ele era o esquadrão, porque era, teoricamente, os clientes mais complexos, onde a gente tinha, né, uma alocação de recursos relevante. E também era porque a gente tinha onde tinha os 30 a mais, onde tinha mais gente mais velha, então ficou o esquadrão. E aí depois houve um spin-off, que é como a gente fala, do esquadrão para o esquadoso. Aí tem vários motivos para esse nome. Falam também que era um squad que tinha mais gente mais velha também, então era o esquadoso de idoso, né? E assim a gente seguiu com a nossa incapacidade de definir nomes de squads. Hoje tem outros squads com o mesmo nível de criatividade. A gestão precisa acompanhar esse crescimento e aí isso tudo veio também com novos ritos de gestão de pessoas. Então acho que ele foi um momento muito especial, assim, que de fato ancorou os desafios seguintes e muitas das decisões vieram da construção dos squads e da descentralização do método em um outro nível, né, diferente de 2019, através, né, desses grupos de trabalho. Tudo se destravou depois dessa decisão. A gente sempre teve a convicção e entendeu que era uma estratégia do negócio ter sócios, né? À medida que a gente entendia que a visão da 45 era muito audaciosa e grande, inclusive independente e maior do que as nossas contribuições e a nossa capacidade de contribuição para o negócio. Para a gente, a Partnership, ela sempre foi um programa
onde a gente iria, obviamente, estruturar, pensar, ter um racional para tornar colaboradores que a gente enxerga que tem o perfil, né, para empreender e especialmente tem um nível de alinhamento de cultura e valores extremamente intenso. E a gente sabia que isso precisava vir na hora certa. Mas a gente só deu o movimento de ter mais sócios no momento que a gente entendia que o negócio precisava desse terreno, né? O negócio precisava de um terreno mais amplo. Então, a gente sempre falou que a partnership ela precisa estar ligada ao tamanho do negócio. Quando a gente teve a primeira rodada da partnership, teve um tempo de aprender com aquela sociedade, né? Aprender como seria o relacionamento e a comunicação, como seria essa divisão, né, de cadeiras, assim, ainda que a gente tenha cadeiras executivas claras, tem as contribuições que a gente traz realmente para a sociedade. E dessa forma, a gente também fez esse segundo movimento da partnership já mais maduros, né? Mais maduras. E então é diferente, sem dúvida, né, de como era 10 anos atrás. A empresa ela vai ganhando algumas complexidades no modelo de gestão, mas a gente busca trazer o que nos conectou lá atrás e transpor isso para uma estrutura maior, garantindo que a mesma estrutura de terreno que a gente tinha lá atrás, a gente consiga ter com mais área, né, daqui para frente. Em algum nível, eu já estava esperando, né, isso acontecer, porque... Transparência. Eu já tava esperando. Porque, como a Luciane mesmo falou, esse foi um marco de uma relação construída por muitos anos, né? Então, eu acho que a partnership, a seriedade que a gente dá pra ela, me trouxe, inclusive, segurança pra aceitar. E foi um momento muito forte interno de reconhecimento por tudo que eu sempre admirei e valorizei nas gurias. Então, eu brinquei com elas que eu sei que não é qualquer um que seria sócio delas. Isso foi bom, porque eu acho que foi um sentimento de merecimento, assim, e de muito aprendizado, né? A nossa relação, ela passou por já muitos momentos, muitos alinhamentos, vários feedbacks difíceis, várias conversas difíceis e também momentos muito felizes, muito de comemoração e tudo. E eu acho que eu sempre me importei, acho que como a Jéssica falou, sempre me importei muito com a 45. Então, pra mim até o processo de decisão foi natural. Inclusive, a gente conversou, né, eu e a Gi, sobre o que isso representaria, sobre quais que eram as nossas expectativas, a gente dividiu com as gurias. E foi um momento muito especial, assim, foi tipo uma reunião que eu entrei e do nada eu saí com uma decisão a ser tomada. O que tu acredita que nunca pode faltar em uma empresa, independente do tamanho ou do setor? Cultura. Com toda certeza, cultura. A gente até brinca na 45 que poderiam tirar todos os clientes e deixar as pessoas, e ainda assim a gente reconstruiria o negócio muitas e muitas vezes, assim. Então, e eu acho que a cultura, ela também é independente do negócio, de fato. Acho que uma cultura forte permite a multiplicação do negócio em muitos outros. Aliás, a gente tem alguns cases assim no Brasil. Então, para mim, sem dúvida, o que não pode faltar numa empresa é cultura. Cultura talvez seja o desafio que mais muda quando a empresa cresce, né? Então, assim, o desafio de cultura para 10 pessoas, para 30 e para 100 pessoas, ele é completamente diferente. E, ao mesmo tempo, é muito difícil fazer movimentos de cultura ou tornar uma cultura forte depois de ter 100 colaboradores. Então, a gente teve, né, nesse marco de 2023, de chegar numa equipe de 30 pessoas, que, assim, hoje a gente tem o dobro, mas certamente a gente teve a sensação do ápice nessas 30 pessoas, nos exigiu muitas coisas diferentes. E eu acho que a nossa principal preocupação era como manter a meritocracia
a coerência, a tomada de decisão alinhada com a cultura, com o plano de gente, com o negócio, mesmo eu e a Jéssica já não tomando todas as decisões. Eu acho que a gente sempre volta para a matriz, porque ela muito nos guiou nas decisões, obviamente depois que ela foi criada. Mas 2023 foi o momento que a gente estava passando talvez do terceiro, tangenciando um pouco um quarto nível. E nesse momento ele fala muito sobre descentralizar a operação de uma maneira muito mais intensa, que eu acho que foram os pontos que a Luciane trouxe, a gente ter ampliado muito o time. E aí isso, sem dúvida, fez com que a gente revisitasse plano de gente, remuneração variável, toda a formação de liderança. Ao mesmo tempo em que a gente mudou todo o modelo de gestão, porque mais pessoas passaram a tomar decisões sobre a nossa operação. A gente reforçou os nossos sistemas, então toda a nossa gestão de projetos, que é ponto vital, passou a ter uma importância ainda maior, porque a gente sabia que para passar para o próximo nível e como consequência crescer, a gente precisava ter cada vez mais dados disponíveis para isso. E quando a gente vai olhar para o âmbito de estratégia, que fala sobre a ampliação do modelo de negócio, e a gente já vinha amadurecendo os outros produtos, né, seja a Edu, como até mesmo o próprio clube. E aí a gente chega em 2023 olhando para essa ampliação, não só para esses outros produtos, mas talvez até pela oportunidade. A gente passou a ter um novo, que se chama Par Projeto, que muito da ideia desse produto é ser uma porta de entrada para empresas maiores, até porque a gente entende que gestão é muito sistêmico e a gente tem uma atuação e um método que fala de todas as temáticas, mas naquele momento a gente entendeu que talvez para empresas que faturem mais de bi fosse necessário ter um produto um pouco diferente, principalmente como um produto de entrada. Eu acho que 2023 ele foi um momento muito da gente consolidar estes desafios, né, do terceiro nível da matriz de maturidade e conseguir, através dessa ampliação do modelo de negócio, criar um novo produto capaz de atender empresas muito grandes, né? E aí eu acho que a gente consolida a jornada de gestão da 45 em que a gente está atendendo desde empresas que estão no início da sua história, né, estão no início da sua concepção através da Edu, que a gente fala que é fazer gestão desde o primeiro dia, até mesmo, e aí olhando para a jornada, empresas listadas e que têm mais de 5, 6, 7 mil colaboradores com faturamentos acima de bi. Impossível falar desse ano, a 45 sendo uma empresa gaúcha, sem a gente falar sobre as enchentes. Foi mais uma crise importante, né, que a 45 viveu ao longo desses 10 anos. Então, como foi para a 45 esse período? Como vocês sócios lidaram com esse momento, tanto na questão do negócio em si, mas também na relação com os clientes? Bom, nas enchentes, né, uma coisa que eu acho que foi super importante foi a nossa capacidade de agir rápido, né? Então, realmente, foi um momento muito de a gente parar e realmente agir com todos os nossos clientes, entrar em cada contexto, entender o que estava acontecendo. E como a gente tinha vivido já a crise, né, da pandemia, a gente também tinha um aprendizado, né, de como gerir essa crise, de como entender a gestão de caixa, o olhar rápido e intenso, chamar todos os clientes realmente para discutir sobre esse negócio. A gente fez uma força-tarefa, trabalhamos tanto quanto na pandemia, né, realmente para entregar e analisar os negócios. E aí, claro, existia um aprendizado de gestão de crise. Em alguns momentos, tanto a gente quanto os clientes, a gente tinha também que se dar conta que era outra crise, né? Porque acho que em todo mundo gerava uma lembrança sobre como tinha sido na pandemia, e de fato foi muito diferente. Então, a gente teve esse impacto do Estado como um todo, a gente teve clientes duramente afetados e a gente até dedicou energia para esses clientes, né? Porque diferente da pandemia, onde todo mundo teve que se adaptar a esse novo contexto, a enchente falava sobre, de fato, ajudar aquelas empresas, no nosso caso, aquelas empresas e aquelas pessoas que tinham sido afetadas. A gente dedicou toda a nossa energia para isso. E sempre numa gestão de crise, o nosso olhar é de colocar a nossa energia naquilo que é o nosso negócio e que, consequentemente, move a economia e contribui para cenários como esse. E eu imagino que muitos empresários e empreendedores tenham sentido muito disso, né? De, putz, vou ter que passar por isso de novo.
E a 45 ainda foi muito privilegiada no momento das enchentes, porque a nossa operação, né, os nossos colaboradores e a maneira como a gente opera não foi nada impactado. Óbvio que o negócio foi impactado, mas a gente não foi impactado, assim, então a gente ainda estava numa posição de muito privilégio, mas ainda assim, né, teve muito dessa sensação quase que, putz, na pandemia o negócio deu um passo para trás, e nas enchentes o negócio deu mais 2 passos para trás, né? A gente debateu muito a saída de clientes em 2023. Então a gente entrou 2024 muito preparadas para isso, né? Muito confiantes das ações que a gente estava tomando. E aí logo na sequência vem as enchentes, assim. Então eu acho que foi o momento de ter um respiro, né? De levantar a cabeça, né? De ter muita resiliência, que eu acho que sem dúvida é uma habilidade que muito empreendedor tem. E encarar de frente, né? E olhando de trás para frente, nem parece que foram 2, 3 meses. Parece que foi talvez o mesmo tempo da pandemia, dada a intensidade, assim, de fato que foi. Também surgiram, né? Ou a gente começou efetivamente a entregar 2 soluções adjacentes da jornada, que é o BPO e a gestão de dados. Então, queria que alguém falasse um pouquinho sobre essas 2 entregas e como isso também aumenta, né, a percepção de valor do cliente. Então a gente muito vê a temática do financeiro como sendo uma temática difícil, né? Talvez olhando, né, dos 10 anos para trás, certamente o projeto de estrutura financeira foi o projeto que a gente mais executou aqui dentro, muito provavelmente mais de 100, 200 vezes. E isso mostra o desafio, né, a complexidade que é manter o financeiro atrelado e no mesmo nível da complexidade, né, que o negócio tem. E aí a gente entendeu que a gente poderia auxiliar e muito conseguir trazer sinergia ao nosso produto da Para ou até mesmo do clube, ter um braço de BPO, né? Então a 45 tomou a decisão de lançar esse produto em 2024 e muita gente vem amadurecendo ele desde então, mas muito com o olhar dele ser sinérgico ao nosso modelo de negócio, né? A gente não entende e nem pretende que a 45 tenha um braço isolado de BPO, no sentido da gente fazer o serviço independente aos nossos outros serviços, né? Independente à jornada, mas sim complementando a jornada. E muito nessa linha, a gente também entendeu que seria importante ter um núcleo de dados, até porque, naturalmente, ao longo do tempo, a 45 passou a atender clientes cada vez mais complexos. E a temática de dados, ela é, inclusive, um ponto da própria matriz de maturidade. Então, na medida em que a empresa cresce, os sistemas de gestão / os sistemas de operação e até mesmo a geração do registro dessas informações se torna cada vez mais complexo, com a necessidade de ter uma gestão de dados mais eficiente. Então, acho que 2024 ele foi o ano em que a gente enxergou o planejamento estratégico da 45, olhando para os próximos 3 anos, muito com o mote de valorar esse modelo de negócio, né? O nosso negócio, a nossa empresa, e especialmente traz um desafio ainda maior de ampliar o modelo pela vinda desses 2 novos produtos. A gente tem muitas metas e marcos estratégicos e os vinhos, de certa forma, foram uma combinação dessas 2 coisas. Então, o primeiro vinho era o vinho para a gente abrir no primeiro deal da CAP. A 45 tem esse braço para intermediar negociações dos nossos clientes, tanto na aquisição de empresas como na captação de um investidor e demais movimentos de M&A. E esse vinho, então, era dedicado a esse primeiro movimento de M&A. A gente já fez lá atrás, como a gente contou, movimento bem menor e mais tímido. E a gente abriu esse vinho, então, no ano passado, quando a gente assinou uma negociação bem importante de um cliente nosso, uma empresa que fez a aquisição de uma indústria. Então, a gente fez toda essa negociação, protagonizou esse momento e abrimos o vinho, então, quando essa negociação foi fechada. E o segundo vinho, ele foi quando a gente atingiu a marca de 1 milhão de faturamento por mês. Como a 45 tem essa receita recorrente, a gente tinha esse simbolismo, e até informalmente a gente falava assim, quando a gente faturar 1 milhão por mês, e é até uma referência que a gente usa com os nossos clientes, né? Então a gente fala que a empresa de serviço, ela muda muito, e a gente usa essa marca do 1 milhão
que a gente está falando de uma empresa de serviço descentralizada, com uma estrutura de lideranças. Então, a gente usava a marca que a gente usa, o marco que a gente usa para os nossos clientes, também para a 45, e abrimos o vinho, então, com muita garra quando esse faturamento foi atingido e que, obviamente, ainda vai crescer aí ao longo de 2025. E no dia que a gente abriu o vinho da CAP, foi também o dia que a gente comemorou a mudança do contrato dessa empresa que a gente comentou, que é listada na Bolsa, que saiu da Par Projeto, que é um produto que a gente entende que é uma porta de entrada para conseguir enxergar a Par como uma continuidade. E especialmente nesse dia a gente também tinha assinado o contrato da recorrência, tornando, né, essa empresa um cliente da Par. Então acho que foi um marco muito importante e a gente abriu esse vinho, mas obviamente já tinha, sei lá, 50 pessoas na empresa, e aí a gente chamou vários vinhos para todo mundo conseguir brindar. Então acho que o vinho, no fim do dia, ele é, né, um simbolismo de comemoração, e bebemos bastante, né, do documentário. Sim, a 45 tem uma nova sócia. Aliás, Ju super valorizou as cotas, porque o nosso programa de partnership, ele fala de uma aquisição de um percentual do nosso negócio, obviamente num sistema muito favorável a esse pagamento, mas a gente fala sobre construção de patrimônio, né? E aí na entrada de um novo sócio, essa pessoa não só ela tem o benefício da entrada da sociedade, isso sem dúvida traz uma série de responsabilidades, mas ao mesmo tempo ganhos, como especialmente a valorização das cotas. E aí a gente tem uma nova sócia que é a Alexia, que entrou junto com a Ju, então esse momento muito especial. Então, Eca, seja bem-vinda. Muito importante te ter aqui, né? Um marco para a 45, sem nenhuma dúvida. Acho que, olhando para a nossa trajetória, esse momento, né, o dia de hoje, comemorando a tua entrada, ele vai entrar para um legado da nossa história. Então, a gente está muito feliz de compartilhar essa história contigo a partir de agora. E com isso, agora a gente abre o terceiro vinho como marco do ano. E esse vinho, ele tem um simbolismo, porque junto à entrada da Júlia na sociedade, a gente teve também a Giulia. E a Gi ficou alguns anos como sócia, mas saiu para tocar uma empresa familiar e, de forma carinhosa, nos deixou 3 vinhos, nos incentivando a comemorar mais os marcos que são importantes e que ela sabia que eram importantes para o nosso negócio. Esse vinho, então, ele sugere um brinde à partnership, e a gente está muito feliz de abrir esse vinho agora contigo. Eu acho que o movimento de ser sócio, de ter sócios, começou desde o início. Ele se concretiza com uma primeira rodada e ele se fortalece agora com a entrada da Alexia, né? Com um grupo de sócias mulheres que se complementam muito. Assim como eu e a Luciane nos complementamos, eu acho que a nossa sociedade hoje em dia, ela se complementa em todos os níveis, né? Acho que a 45 ganhou muito tendo outras sócias. E, de novo, acho que o processo de sair de 2 para 3, para 4, ele pareceu não natural no sentido de a gente já sabia como viver. Acho que foi uma experiência muito incrível compartilhar as decisões com mais pessoas. Mas ele sempre foi um processo em que a gente vislumbrou, né? Então não foi uma surpresa, não foi algo inesperado, não foi algo em que a gente não tinha se preparado para, né? Então eu acho que o processo da abertura da sociedade, ter novos sócios, ele é algo que a gente vive com muita intencionalidade, aliás, todos os dias, e a gente segue vivendo. Tu entrou junto com a Ju lá em 2019, que também é sócia da 45. E o que a gente quer saber de ti é, sempre foi o teu objetivo ser sócia da 45? E como foi esse convite que tu recebeu recentemente? Bom, quando eu entrei na 45 com a Júlia em 2019, é até engraçado pensar, porque a 45 tinha 4 anos de história e desde lá, desde que eu entrei, eu já tinha a impressão de que era uma empresa muito grande, muito estruturada. Então, desde o início, a Jéssica e a Luciane sempre compartilharam, independente de quem fosse do time, mas compartilharam muito da cultura, da estratégia, do sonho grande da 45. E sempre a partnership era citada, por mais que na época também ainda não era um plano já praticado, mas sempre já era algo sabido por todo mundo. Então, mesmo eu tendo ali 20 anos como estagiária dentro da 45, eu de verdade já almejava e já tinha essa vontade e muito desse sonho também dentro de mim guardado. E sobre o convite, eu acho que naturalmente por tudo isso também não foi nenhuma surpresa, não foi
nenhuma novidade no momento em que aconteceu, porque, de novo, já foi muito falado sobre isso, mas não deixou de ser muito especial, porque foi o momento que, de fato, isso se tornou realidade e que aí, de fato, coroou aí esse momento, então, acontecendo. Leca, um brinde, então. Um brinde. É muito especial mesmo ver a Alexia aqui. A gente, desde lá, a gente tem uma relação realmente de muitas trocas, né? De muitos feedbacks trocados, de muitas perspectivas sobre a 45 compartilhadas. A gente sempre teve um olhar muito de empreender com a 45 e entender o que a gente poderia trocar que fizesse sentido para a 45, né? Eu lembro nós duas chegando na Carlos Train, lá embaixo, no primeiro dia, só nós duas, e as duas compartilhando ansiedades, desafios. A gente sentava uma na frente da outra e o que tá achando, o que eu tô achando, e trocávamos sobre isso. E eu lembro de uma conversa no carro, voltando de um cliente que a gente atendia juntos, e a gente falando, a gente ganha isso como estagiária, mas a gente vai ganhar tanto com tal crescendo, e se a gente for promovida, e a gente discutia sobre o nosso crescimento. E nos ver aqui hoje, acho que me gera muito orgulho. Realmente, estou muito feliz por estar aqui. E eu sou uma das grandes incentivadoras da Alexia na 45 em todos os sentidos. E admiradora também. Então, realmente, estou muito feliz e grata por te ter aqui hoje. Gestão é a nossa causa. Ai, gente, é muito vídeo nessa empresa. A Dalt deve estar rica de tanto que a gente contrata pra fazer vídeo. Tudo é vídeo. É curso, é vídeo, é aula, é vídeo. É promoção, é vídeo. 5 anos é vídeo. Partnership é vídeo. Tudo é vídeo nessa empresa. O que a gente não comemora, a gente faz vídeo. Os teus 10 anos, documentário da tua história. Eu acho que a 45 ela é tão surpreendente que, ao olhar para trás, e até não tão atrás, né? Eu vejo 2 anos para trás e reflito sobre as minhas entregas, os projetos que eu liderei, o impacto que eu tive na 45. E isso retroalimentar tanto o futuro, né? Porque se em 2 anos a gente vê a capacidade da 45 de ter acumulado tanto conhecimento, de eu ter evoluído tanto num espaço de tempo tão curto, o que vai ser daqui 10 anos, né? Eu acho que isso se potencializa cada vez mais com o tempo e que nos próximos eu também possa olhar para trás, inclusive para esse vídeo, e me permitir fazer reflexões muito semelhantes ao que eu tô fazendo agora dos últimos 2, 3 anos, porque acho que isso fala do sucesso da 45. O que define o sucesso? É olhar para trás e ver que a gente tirou do papel uma empresa que não tinha a menor pretensão de que ia dar certo? Atingir muitas metas, crescer todos os anos, faturar R$1 milhão por mês. Pra gente, o sucesso não é isso. A gente não estaria aqui se não fossem todas as pessoas que realmente se dedicaram intimamente para esse negócio em prol do nosso propósito. Então, o nosso maior sucesso, sem dúvida, é a nossa cultura, os nossos valores e as pessoas que se dedicam pela 45.